Bom, então, com a vossa licença, uma boa noite a todos. Íamos dar início, então, a mais uma reunião do Executivo Camarário, ainda em formato de videoconferência. Cumprimentar toda a variação, saber que estão bem de saúde, registar para efeitos de ata que o vereador Pedro Nobre encontra-se a gozar, começou hoje um período de uma semana de férias, portanto justificar a sua ausência, cumprimentar a nossa secretária das nossas reuniões, assim como toda a equipa técnica que torna possível levar a reunião em formato digital para a casa de cada um daqueles que nos seguem e naturalmente saudar todos esses por essa via, hoje a única possível, que estão a seguir os nossos trabalhos. Se me permitem começar então a partilhar convosco alguns assuntos antes da ordem do dia que me parecem relevantes. Inevitavelmente a questão está relacionada com a pandemia, transmitir que de forma muito prudente estamos a preparar a reabertura dos nossos serviços. Eles nunca tiveram fechados, como sabeis, muito daquilo que é hoje definido até já tinha sido feito. Ainda assim, novas regras permitem outros tipos de abertura, de forma prudente, serviço a serviço. Estamos a trabalhar com todos para que isso seja possível, salvaguardando sempre a segurança de quem nos visita, a segurança daqueles que aqui trabalham, mas também salvaguardando aquilo que é o movimento natural de abertura e que isso possa corresponder sempre a melhores serviços e serviços menos condicionados aos nossos concidadãos. Transmitir-vos que em relação a Valada, aos fins de semana temos mantido medidas restritivas, depois de ouvido a Autoridade de Saúde, a GNR, a Proteção Civil. Nestas entidades, com a Junta de Freguesia de Valada, tem havido unanimidade em relação a medidas que possam condicionar o acesso à Fluvina, o acesso àquele parque de estacionamento. Não é nossa intenção, e nem tem sido essa a intenção, proibir o acesso ao parque de merendas, mas que estas medidas possam, por um lado, condicionar o acesso àquela zona, mas, acima de tudo, uma grande preocupação que temos tido, dado o número de pessoas que utilizam motas de água, que utilizam barcos e que utilizam ali a nossa Fluvina, aquele pequeno cais, para essas funções. Grande parte dessa população vem da área metropolitana de Lisboa, onde sabemos que hoje o surto tem grandes dimensões, aqui na nossa vizinha, a Zambuja, e sabemos que temos na freguesia de Valada a população mais idosa do nosso concelho, logo de maior risco, e portanto procuramos daqui de alguma maneira mitigar o acesso de pessoas de outras origens que têm esse gosto a Valada, procurar também por essa via dificultar aquilo que são os grandes ajuntamentos de pessoas e, portanto, depois de ouvido e recolhida a opinião unânime da Junta de Freguesia de Valada, da GNR, da Autoridade de Saúde e da Proteção Civil, é uma medida que temos mantido nos últimos fins de semana. Tanto começou na Quinta-feira da Espiga, no fim de semana antes da Quinta-feira da Espiga, não correu muito bem as coisas, quer na Fluvina, quer no Parque de Merendas, e, portanto, isso levou-nos que no fim de semana seguinte, coincidente com a Quinta-feira da Espiga, tínhamos tomado essa medida. Um outro ponto que gostaria de partilhar convosco, a abertura de hoje que é Dia Mundial da Criança, e também deixar aqui esse registro que coincidiu com a abertura dos jardins de infância, de todo o pré-escolar. Transmitir também aqui, tal como foi feito para o ensino secundário, reunimos com os 2 agrupamentos de escolas, com as respectivas juntas de freguesia que têm pré-escolar público,
com as associações de pais encarregados de educação, com a participação também da Proteção Civil, para que também tudo fosse feito, e foi fornecida uma listagem recomendada pelo Ministério da Educação para cada uma das juntas de freguesia com pré-escolar, no sentido de tudo o que é equipamentos, e até foi ao detalhe do tipo de produtos apropriados para os jardins de infância, seja para higienização de mãos, seja para higienização de espaços, assim como outro material de equipamentos de proteção individual. Portanto, tudo isso seguiu para as juntas de freguesia e, tanto quanto chegou ao meu conhecimento, todas estão apedrechadas desse tipo de material que foi fornecido ao pré-escolar para que tudo corra dentro daquilo que nós desejamos, na maior segurança que nos seja possível alcançar. Dizer que o acompanhamento continua, dia sim, dia não, estamos a reunir a Comissão de Proteção Civil, acentuar aqui que a preocupação maior nesta altura reside na zona industrial aqui bem próxima de nós, que muita gente do Cartaz é empregada no concelho da Azambuja, que temos vindo a seguir isso em proximidade com a Câmara Municipal da Azambuja, nas reuniões da CIMLT, em proximidade com a nossa delegada de saúde, e que os casos que no Cartaz aumentaram na última semana e meia, estão todos, direto ou indiretamente, tal como já vos tinha transmitido, relacionados com esta situação, e, naturalmente, estamos a dar todo o apoio que nos é solicitado para que possamos também rapidamente ver esta questão resolvida e aqui, naturalmente, registar uma palavra de reconhecimento ao trabalho da Câmara Municipal da Azambuja, às respectivas autoridades de saúde pública e também ao Secretário de Estado Duarte Cordeiro, que ficou a acompanhar a zona de Lisboa e Val do Tejo, e deixar também aqui para efeitos de ata o nosso aplauso enquanto autarquia pelo acompanhamento que este Secretário de Estado tem dado dia a dia, com muitas reuniões com os presidentes de Câmara, com muita presença, inclusive no terreno. O acompanhamento tem dado às situações que aqui mais nos preocupam, e também à ligação, tem sido um facilitador da ligação a outros ministérios naquilo que tem a ver com o combate ou a prevenção à pandemia. Transmitir aos senhores vereadores, que eu penso que já foram contactados para o efeito, que naturalmente, tal como vos tinha dito, aceitámos a sugestão do vereador Jorge Gaspar, e, portanto, as reuniões que já temos agendadas com as associações empresariais e com a Associação de Comerciantes, penso que foram concertadas convosco no sentido de poderem marcar presença, e transmitir-vos também, ainda que não tenham assento direto nos conselhos e nas comissões municipais, também já solicitei para que comissões e conselhos municipais que vamos auscultar para preparar o nosso plano de recuperação económica e social, vamos tentar conciliar agendas. Tinha gosto que todo o Executivo, não apenas o Presidente da Câmara, que é normalmente quem está nestes conselhos municipais ou nas comissões municipais, mas que todo o Executivo me pudesse acompanhar, uma vez também vamos querer ouvir uma boa parte das comissões e conselhos municipais em relação àquilo que será a definição de prioridades que virá plasmada nesse plano de recuperação económica e social do Concelho do Cartaz. Já reuni individualmente na semana anterior com os presidentes de junta de freguesia para tratar deste e de outras matérias de cada uma das freguesias, mas tinha todo o gosto que pudessem estar presentes naturalmente nestas reuniões para ouvir parceiros sociais. Muitas entidades estão representadas nestes conselhos ou comissões municipais mais temáticas. Gostava aqui de saudar todos aqueles que estiveram na organização da festa do vinho digital, todos aqueles envolvidos naquilo que tem a ver com o dia, que as comemorações também elas digitais
do Dia da Criança, do dia de hoje. Muitos e muitos parceiros envolvidos, muitos e muitos parceiros a dizerem presente, muitos e muitos parceiros a mandarem os seus vídeos, os seus contributos, para que esta data pudesse ser simbolicamente via digital recordada, para dar a conhecer o muito trabalho que se faz no nosso Conselho nestas áreas. Também a Festa do Vinho procurou cumprir também isto, dar a conhecer tudo aquilo de bom que temos à volta do nosso produto maior, do vinho, mas também casado com as nossas tradições. Gostava de dar essa palavra de agradecimento a todas as áreas da Câmara, principalmente a área do empreendedorismo, a área da juventude, a área da cultura, as áreas da educação, e uma palavra muito, 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 muito especial, a área da comunicação. Montar numa semana e meia, 2 semanas, editar mais de 100 vídeos com os recursos que nós temos e manter a dinâmica de trabalho que temos tido à volta daquilo que é a atualização de informações nas redes sociais, muito diretamente naquilo que tem a ver com a pandemia, e ter este acréscimo de trabalho em relação a hoje, às festas e às atividades que são digitais, portanto, permitam, sem prejuízo das áreas que eu já foquei, e aqui englobar toda a Câmara, dar aqui um foco especial à área da comunicação, do trabalho desenvolvido desde que entramos em estado de emergência e depois em estado de calamidade. Permitam-me aqui uma nota de agradecimento ao vereador Nuno Nogueira pela iniciativa que tomou junto da Valley Park de um investidor, de um potencial investidor, e também da partilha que fez comigo em relação à questão que já aqui tinha trazido, naquilo que tem a ver com o contágio por via d'água. Portanto, queria agradecer ao vereador Nuno Nogueira essas duas iniciativas, uma iniciativa e uma partilha, que muito naturalmente aqui agradeço e quero deixar registado em ato. Obrigado, eu. Eu passava então a palavra ao Sr. Vice-Presidente Fernando Amorim. Uma boa noite. Muito boa noite a todos. Presidente, relativamente aqui à nossa reunião de Câmara, tenho aqui só a informar também os seus vereadores que toda a documentação que pediram na última reunião de Câmara, uma delas já foi entregue, tem a ver com tudo o que era procedimentos de aquisição no âmbito do Covid, e a outra, penso que a doutora Andreia ainda vos fará chegar aqui durante a reunião de Câmara, se não chegou já por meio, que tem a ver com a questão do investimento, análise ao investimento realizado em 2019 e também ponto de situação dos contratos, o ponto de situação do processo do contrato com a autoridade tributária e a sua evolução. Esse documento que chegará aos vossos e-mails terá todas as fases do processo, ou seja, para além dos processos que temos em dito contencioso dentro da Câmara Municipal, e depois os processos são remetidos para a AT, aqueles que conseguimos nós internamente fazer uma boa cobrança, os que não conseguimos, todas as fases do processo estão aí retratadas juntamente com os valores. Eu também queria-vos explicar, eu vou partilhar aqui um documento, se o Presidente me der licença, que é um documento que chegará aos vossos e-mails. Eu só queria aqui chamar focar aqui 2 ou 3 pontos do documento, da análise que realizámos sobre o investimento de 2019, comparativamente ao ano 2017 e 2018. Este documento também fará parte do relatório de prestação de contas, portanto, é quase que tirar aqui um bocadinho desse anexo que eu vou-vos passar a partilhar. Com a devida licença, Presidente? Sim, sim. Nossa. Não é este o documento, pois não, que estão a ver? Não, não. Este era aquele dos apoios, etc. Ah, sim, sim. Ora, então vou voltar aqui à partilha. Estão a ver agora o documento? É este.
Muito bem. Portanto, eu fiz aqui um breve resumo. Aqui o primeiro gráfico apenas faz uma comparação entre as várias alterações orçamentais que temos feito ao longo do ano e, contrariamente ao que muitas vezes o Executivo é acusado em reunião de Câmara, em que as várias alterações orçamentais são sempre para retirar dinheiro às rubricas de investimento, e é exatamente o contrário. Ou seja, nós temos sempre o gráfico de barra azul, que é a dotação inicial, aliás, a dotação final do orçamento, e a gráfico, a barra vermelha, a dotação inicial. Portanto, visualmente consegue sempre que verificar que no final de cada ano económico a nossa dotação no orçamento, nas rubricas de capital, é sempre superior. Um segundo gráfico tem as várias fases do processo de aquisição de bens de equipamento, ou seja, eu anexei aqui as 4 fases, desde o cabimento, compromisso, o faturado e o pagamento, e 2019, comparativamente aos últimos 2 anos, é sempre onde essa rúbrica de investimento tem maior peso. Temos a falar unicamente da rúbrica 07, que é a aquisição de bens de capital. Aqui, neste gráfico, eu tentei analisar entre aquilo que é capital próprio e aquilo que é fundos comunitários no investimento e o peso de cada um. Portanto, em 2019, o peso do capital próprio, ou seja, de recursos próprios da Câmara Municipal no investimento, foi de 63,81. Em 2018, 86, porque os fundos comunitários foram apenas 212 mil euros, o que implicou um grande esforço da Câmara Municipal, e em 2017, 68,13%. Eu agora coloquei aqui 3 indicadores. Um que eu chamei taxa de execução técnica. O que isto é uma taxa de execução que tem a ver com aquilo que foi cabimentado e comprometido, ou seja, nós por vezes, para efeitos de contabilidade pública, só olhamos para o que é o faturado e o pago, mas todo o processo de aquisição de um bem tem várias fases. E esta fase de execução técnica revela-nos a capacidade que o município teve de comprometer, ou seja, tudo o que é despesa de obras que ainda não, de processos que não tenham fatura ou que ainda não foram pagos, mas que o processo já está em curso no terreno, ou já está em projeto, ou já aguardamos a execução ou assinatura de contrato, e então chamei-lhe taxa de execução técnica, que em 2019 também teve aqui um acréscimo bastante significativo. Um segundo indicador é a taxa de execução global, que é efetivamente aquela que está nos mapas em anexo ao documento, que passou de 51,36 em 2018 para 67,68. Esta foi a taxa de execução geral do nosso investimento em 2019. Um terceiro indicador é a taxa de execução financeira, que tem a ver entre a dotação final e realmente aquilo que foi pago. E o que foi pago também, o município do Cartaz, no ano 2019, não passou com qualquer dívida de aquisições de bens de capital, ou seja, a taxa de execução financeira foi praticamente tudo o que foi faturado foi pago. Isso representou também um acréscimo passámos de 40,29 para 57,58. Juntamente com este documento resumo, enviei os mapas do Plano Plurianual de Investimentos de 2017, 18 e 19. É só, Presidente. Se houver alguma dúvida... Bem, muito obrigado. Eu passava então a palavra à senhora vereadora Elvira Tristão. Uma boa noite. Boa noite a todos, espero que estejam bem. Eu gostaria de começar por me associar às palavras do Sr. Presidente relativamente à Festa do Vinho e do Pão Digital e ao Dia Mundial da Criança, que se celebra hoje, realçando de facto aqui a participação da nossa comunidade no convite que lhes foi lançado para participarem quer numa, quer noutra iniciativa. E também deixando aqui uma palavra de apreço por todos os trabalhadores e trabalhadoras envolvidos na emissão destas duas iniciativas. Pelas razões óbvias não podemos celebrar como é habitual. E queria, relativamente à Festa do Vinho e do Pão Digital, deixar aqui uma nota também de agradecimento aos ranchos folclóricos do Cartaz, da Ireira e das Ceifeiras de Porto Murro,
que se associaram à iniciativa do município e que, com uma gravação que efetuámos em cenários muito interessantes, quer à Beira Tejo, quer no museu, quer no espaço público na Eireira, fizeram um pequeno apontamento dos fandangos do Ribatejo, no nosso concelho. Queria também fazer um agradecimento especial ao Dr. Ludger Mendes e ao Dr. Daniel Café, que em representação da Federação de Folclore Português participaram na nossa festa do vinho e do pão, falando um pouco da importância dos fandangos do Ribatejo e da candidatura dos fandangos do Ribatejo a Património Imaterial da Humanidade junto à Unesco. E também ao diretor técnico da Casa do Povo, do Rancho Folclórico e Etnográfico da Casa do Povo de Pontevel, o professor Dr. Mário Silva, que também se juntou a nós nessa interessante conversa. E por último, uma nota muito, muito especial aos nossos fadistas Filipe Malteiro, Vasco de Sousa Casimiro e Hugo Faustino, que na taberna do museu nos presentearam com uma noite de fados e que, queria deixar aqui este registro, atingiram até hoje 7.600 visualizações, o que denota de facto o apreço de todos os que quiseram assistir a este evento. Queria também aqui deixar uma nota e um convite de todos os presentes para se associarem ao 15º aniversário do Centro Cultural do Cartacho, que será no dia 10 de junho e que, por razões de prudência, iremos ainda organizar em formato digital, em streaming, e que, reitero, estão desde já convidados a assistir no dia 10 de junho. Informar que também no dia 25 de maio teve lugar a Comissão de Toponímia, onde estive presente juntamente com o Sr. Presidente e o Sr. Vereador Pedro Nobre e os demais comissários, assim como também estive presente com o estatuto de convidada na Comissão Alargada da CPCJ, que também se realizou nesse mesmo dia. Por último, deixar aqui uma informação relativamente ao estado social, se podemos chamar assim, que temos neste momento, alguns indicadores. Dizer que ao nível do rendimento social de inserção passamos de 66 processos, portanto, agregados ativos no mês de março e no mês de abril, para 74 processos ativos, portanto, com um ligeiro acréscimo relativamente a beneficiários da RSI. Também dizer que desses beneficiários, dessas 74 famílias, temos 146 pessoas, nomeadamente 20 menores de 5 anos, 30 com idades entre os 6 e os 15, 4 com idades entre os 16 e 18 e 66 com idades entre os 19 e 54 anos e 26 com idades entre os 55 e 64 anos, ou seja, cerca de um quarto destes beneficiários são pessoas que, como se costuma dizer, já são velhas demais para trabalhar, mas são demasiado jovens para se aposentarem. Dizer também que ao nível da rede de emergência alimentar, neste momento temos cerca de 230 a 240 famílias que recebem apoio alimentar, quer por via do programa operacional, do POA-PMC, que é gerido pela Cruz Vermelha aqui no concelho, quer por via dos cabazes que são doados pela Cruz Vermelha, pela Conferência de São Vicente de Paulo
pelo Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Pontevel e pelo Grupo Cáritas de Vila Xandorique, e deixava aqui uma nota muito especial de agradecimento a todos estes voluntários que ao longo dos anos e agora especialmente neste período difícil têm matado a fome a muitos dos nossos concidadãos. Também tenho a informação de que em junho o POA-PMC teve um aumento de 50%, portanto vai abranger mais 28 pessoas, e em agosto terá um aumento de 100%. E por agora é só. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Passava a palavra ao Sr. Vereador Jorge Gaspar. Muito boa noite. Boa noite. Não sei se a vereadora Bernardino não estaria primeiro aqui, não? Peço desculpa à vereadora Ana Bernardino. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite e espero que estejam todos bem, de saúde. Eu começo pelos agradecimentos a todos aqueles que estiveram envolvidos na festa do vinho digital e no Dia da Criança, juntando-me assim às palavras do Sr. Presidente da Câmara Municipal e da vereadora, e desejar que o Dia da Criança não seja só o dia de hoje, que seja um prolongamento durante todo o ano, porque muitas crianças precisam muito de ser crianças, principalmente agora nesta altura de maior confinamento. Estamos na parte do desconfinamento, mas ainda a precisarem muito de ser crianças. Mostrar também alguma preocupação, bastante preocupação em relação ao aumento de casos de Covid em Zambuja, no concelho de Zambuja, que terão eventualmente reflexo no cartaz. Acredito que estejam a fazer todo o possível para minimizar a situação, mas não deixa de ser uma situação preocupante que nos poderá também bater à porta e que revela que esta terceira fase de desconfinamento que começa hoje, que entrou hoje em vigor, poderá mostrar também uma situação um bocadinho frágil e que mostra também que a situação está longe de ter uma resolução tão rápida como nós gostaríamos. E tal como a Secretária de Estado hoje dizia, a doutora Jamila Madeira, não há heróis, há sim muito trabalho para fazer ainda pela frente. Uma palavra de agradecimento também ao Sr. Presidente, pelo convite que foi feito aos vereadores sem pelouros. Eu falo por mim naturalmente, não quero falar em nome dos restantes, mas também agradecer também a proposta que foi feita pelo vereador Jorge Gaspar e que nos permite participar nesta discussão de forma mais ativa na discussão do plano de recuperação económica e social. E se comecei com cultura, termino com cultura para desejar a todos os nossos grupos de folclore vida longa e que as dificuldades que eventualmente estejam a passar agora sejam breves, até para assinalar o Dia Nacional do Folclore Português que se assinalou ontem, aliás, no domingo, e gostaria também de dar aqui uma palavra de alento aos nossos grupos que nos enchem todos os dias de orgulho e com certeza que fazem um excelente trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Vereador, e minhas desculpas. Sr. Vereador Jorge Gaspar, muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos, agora sim. Algumas notas muito rápidas, Presidente. A primeira para dizer que aguardamos, enfim, com satisfação, o agendamento das reuniões então que se seguirão àquela já agendada para quarta-feira. Penso que será importante de facto para o nosso Conselho, podemos ter logo no momento inicial dos procedimentos a participação de todos. Tinha uma pergunta para o Sr. Presidente, uma questão, um pedido de comentário. Ao que julgamos saber, a Direção-Geral de Saúde, enfim, os autoridades de saúde em particular, não realizaram testes Covid-19 aos trabalhadores e, portanto, aos educadores e auxiliares e demais pessoal envolvido a partir de hoje na reabertura do Jardim de Infância no nosso Conselho. Queria perguntar-lhe se é assim, se tem essa confirmação e se a tiver, porque é que a Câmara Municipal não os mandou realizar, na justa medida em que estará nas suas atribuições e, acima de tudo, estará também nas preocupações de todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Esta foi uma matéria discutida, inclusive no quadro da comunidade intermunicipal e onde nós estamos representados também na Comissão de Proteção Civil Distrital. Portanto, os municípios queriam fazer naturalmente os testes, já
como há 2 semanas atrás, pretendíamos que todos aqueles que estão no universo educativo alunos, aquilo que nós sabemos é que não nos deram uma negativa, disseram-nos apenas que nesta altura, aqui na região onde estamos enquadrados, a prioridade continuava a ser lares, continuava a ser instituições, centros de dia, como foi o nosso caso no final da semana passada, centros de dia que fazem serviços de apoio domiciliário e, portanto, temos a expectativa de que, tão depressa quanto possível, a Direção-Geral de Saúde possa priorizar a elaboração destes testes e a equipa não ser egoísta, não apenas no Concelho do Cartaz, mas em todo o país. Presidente, a questão, agradeço a sua resposta, a questão é também a seguinte, como compreenderá, até quando é que, não é ser egoísta, mas é representar aqueles que nos elegem, naturalmente, até quando é que a Câmara Municipal vai esperar por uma resposta positiva relativamente à realização dos testes, até decidir ela própria determinar a realização dos testes, porque entretanto o ano letivo começa, na verdade daqui a um mês terminarão as atividades letivas, continuarão as atividades extracurriculares e admito que boa parte dos funcionários, nomeadamente os educadores, deixem de estar ao serviço e portanto já não carecerão, para estes efeitos, como é evidente, dos testes Covid-19 e podemos ter aqui uma espera perfeitamente inútil no que toca ao objetivo final. Esta é uma pergunta diretamente ao Presidente da Câmara. Em segundo lugar, não duvidando das suas palavras e não duvidando da boa fé de quem lhe transmitiu essa informação, eu hoje li declarações da Sra. Ministra a dizer que na região de Lisboa e Val do Tejo, na qual para estes efeitos o Cartaz se insere, e a Alzira do Tejo se insere, há capacidade instalada para 7.000 testes. Eu repito, na região de Lisboa e Val do Tejo, 7.000 testes por dia. Ora, 7.000 testes por dia são, em dias úteis, 35.000 testes, 28.000 testes, aliás. 35.000 testes, estou a dizer bem. E, portanto, é estranho, não duvido o que está a dizer, porque foi seguramente a informação que foi transmitida, mas é estranho que a Autoridade de Saúde não tenha, num dia, disponibilidade para realizar, eu não sei quantos, mas pouco mais do que 10, 15, 20, 30 testes no Concelho do Cartaz, enfim, replicando isto pelas Ilhas do Tejo. Acho, confesso, demasiado estranho e não fazendo apostas, muito menos futurologia, mas procurando ser um realista informado e, portanto, relativamente pessimista. Imagino que até ao final do mês de junho não teremos testes a nenhum funcionário, educador auxiliar dos nossos jardins de infância, a menos que a Câmara Municipal determine a sua realização, como eu acho, já estará a perceber, naturalmente, que o deveria fazer de imediato. Muito obrigado. Eu não me atrevo a fazer esse tipo de futurologia. Aquilo que nós acompanhamos é, por um lado, com preocupação, por outro lado, em diálogo com a Autoridade Pública de Saúde. Pense, não é novidade para ninguém o foco que temos aqui próximo de nós, na Azambuja, que tem ocupado muito da atenção das autoridades de saúde. Aqui a norte tivemos no Concelho de Santarém, separado por poucos dias, um foco grave de pessoas infectadas em lares e, portanto, percebemos que a autoridade de saúde, nesta altura, tenha aqui focos de população de risco. Dizer que a região de Lisboa e Val do Tejo, não estou a dar nenhuma novidade ao vereador, tem mais de 3 milhões de habitantes e, portanto, também temos aqui que perceber o número de testes disponibilizados para um universo de 3 milhões a 3 milhões e meio de habitantes e aquilo que isso significa em todos os lares, em todas as escolas, em todas as creches, em todos os centros de dia com serviço de apoio domiciliário, em todos os jardins de infância. Aquilo que eu posso dizer da parte do município, não me atrevendo a fazer essa futurologia ou essa convicção que até ao final de junho não teremos testes, a Câmara Municipal, no seio das instituições onde está representado da âmbito intermunicipal e em diálogo, porque tudo isto tem sido planeado não de forma isolada, concelho a concelho, mas no contexto da nossa sub-região da Alzira do Tejo, com grande envolvimento do Dr. Carlos Ferreira, do agrupamento de centros de saúde desta nossa sub-região, é que, e posso aqui também falar em nome dos outros 10 municípios que connosco acompanham isto diariamente,
que estamos para que, como eu costumo dizer, compreendemos e sabemos a situação que estamos a lidar, mas procuramos naturalmente o conforto possível. Como eu tenho dito, os testes apenas nos indicam um retrato naquela hora, não mais do que isso. É um retrato na hora em que as pessoas fizeram o teste, porque todos nós sabemos que no segundo imediatamente a seguir, se não tivermos todos um comportamento individual responsável e aqueles connosco que se relacionam agirem de igual modo, no momento a seguir podemos naturalmente estar contagiados. Portanto, aqui para dizer que trabalhamos para que este retrato seja o mais depressa possível. Volto à minha primeira resposta. Já há 15 dias, pela reabertura das escolas, tínhamos esse entendimento e, naturalmente, a população desta também no diálogo com as instituições, também compreendemos neste momento os focos que estão identificados e a sua razão, naturalmente. Obrigado, Presidente. Então, só para concluir este ponto, se bem percebi, se a DGS e, em particular, a autoridade responsável pela nossa região não determinar a realização dos testes, o município do Cartaxo não o fará. Não foi isso que eu disse. Há uma reserva estratégica para uma situação de emergência a nível da nossa sub-região e, volto a dizer, é nessa base e nesse trabalho intermunicipal na nossa sub-região que nós tomamos decisões que são partilhadas. E esperamos até quando, Presidente, por uma decisão estadual? Pela razoabilidade da volta. Felizmente, há aqui situações que estão a ser devidamente tratadas. Os números dos últimos dias animam-nos no sentido de não observarmos e não verificarmos um aumento que estávamos à espera que pudesse ser mais significativo em função daquilo que estava aqui a acontecer ao nosso e tenho a convicção que a curto prazo a própria Direção-Geral de Saúde vai estender, volto a dizer, não no Concelho do Cartaz, não apenas na sub-região de Alzira no Tejo, não apenas no distrito, mas que a Direção-Geral de Saúde tenha condições para estender a todo o país um maior número de os altos depois de cuidar das populações. Sabemos que as populações de maior risco são populações idosas e por isso também compreender que o esforço inicial para alargamento de testes teve dirigido às instituições como lares, como instituições que estão próximas dos idosos, nomeadamente aquelas que prestam serviços de apoio ao domicílio. Sabemos que algumas instituições de infância foram testadas porque houve funcionários a terem sintomas preocupantes. Temos um caso aqui no Cartaz, foi no Jardim de Infância do Cartaz, e outro caso na ACAS em Vila Xandorico, e portanto aí obrigou as autoridades de saúde a estender, mas tenho essa convicção que as situações evoluindo como estão a evoluir, que a Direção-Geral de Saúde para todo o país vai ter a capacidade de alargar os testes a outras faixas etárias, nomeadamente àqueles que trabalham diretamente com os nossos filhos. Presidente, eu agradeço mais uma vez. O ponto, o Presidente tem razão, enfim, os testes mostram uma fotografia que pode ser alterada no dia seguinte, mas o pressuposto quer parecer-me, do qual o Presidente parte, não é um pressuposto absolutamente verdadeiro, porque assim seria se todos os testes fossem negativos. Porque no momento da realização dos testes, se um deles der positivo e, portanto, a pessoa estiver contaminada
e estiver infectada com o Covid-19, naturalmente que essa fotografia que conta para aqueles efeitos que nós queremos depois de prevenção comunitária, digamos assim. Mas, enfim, terminaria por aqui este ponto. Segundo ponto, muito rápido, Presidente. Sem prejuízo, naturalmente, das diligências do trabalho que será iniciado em breve, pelo menos de um ponto de vista mais substantivo, no que toca à definição do plano de recuperação económica e social do Conselho, estou certo que concordará que se esperarmos tanto tempo pela aprovação dos 2 regulamentos que nós aqui propusemos já há não sei quantos meses, que em função das debilidades económicas e sociais que hoje vivemos por circunstâncias excepcionais, eles se tornam ainda mais prementes. E, portanto, eu pedi-lhe o esforço de rapidamente se poder formalizar a aprovação dos regulamentos tendentes à isenção das refeições escolares para famílias numerosas, de acordo com as condições financeiras e fiscais que nós propusemos e que, aliás, foram aprovadas por unanimidade. E também a proposta relativa ao regulamento para a isenção de 90% das taxas urbanísticas para jovens até aos 35 anos, que pudessem ser, repito, rapidamente aprovadas, porque seriam, cada uma delas na sua justa medida, bons contributos precisamente para essa recuperação económica e social. E era só. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Em relação à primeira questão, sem qualquer tipo de demagogia, transmitir que todos nós sabemos que o número de testes não é ilimitado e acho que nesta fase temos de ter o suficiente espírito solidário para perceber as orientações da Direção-Geral de Saúde. Todos os municípios puxam pelo seu concelho, pelo bem-estar do seu concelho, mas também temos de ter aqui a noção da razoabilidade daquilo com que estamos a tratar. Em relação à segunda questão, transmitir ao Sr. Vereador que trazemos hoje aqui 2 regulamentos que nos parecem também ser urgentes para as respostas que temos que dar nesta altura e que as orientações que foram dadas aos nossos serviços era para juntar, e aqui vou ser totalmente verdadeiro, a um dos regulamentos que propuseram, mas podemos juntar o outro, que tinha a ver com aquela situação das refeições escolares. Com toda a honestidade, não estávamos a incluir na máxima prioridade a questão urbanística, mas também não há problema nenhum de o incluirmos. E aqui estou a ser totalmente... Ficava melhor na fotografia dizer que eram os 4 que iam ser prioritários, mas estou a ser muito verdadeiro consigo e a transmitir que juntamos esse das operações urbanísticas. Sim, obrigado. Obrigado, eu. Sr. Vereador Nuno Nogueira, tenha a bondade, uma boa noite e bem-vindo. Muito obrigado, Presidente. Boa noite a todos. Boa noite a todos aqueles que me estão a ver lá em casa. Vou ser bastante breve. Tenho aqui apenas 3 questões. A vereadora Elvira Cristão há pouco esteve a falar da questão da parte social e gostaria de lhe deixar uma questão, tentar perceber ao dia 2 se é possível, e se tem alguma informação ou dados atuais relativamente à questão do desemprego no Concelho do Cartaz. O segundo ponto, gostaria de deixar para o Sr. Presidente, relativamente, já há muito que não falamos sobre a questão do processo Cartágua, deixamos de abordar este tema, pelo menos aqui em sede de reunião de Câmara, perceber qual o ponto de situação ao dia 2. E para terminar, relativamente à questão que o Sr. Presidente abordou sobre o potencial investidor para o Valley Park, efetivamente, portanto, esse investidor irá visitar o nosso Valley Park no decorrer desta semana e depois eu farei chegar feedback relativamente à visita e ao interesse desse potencial investidor. Muito obrigado. Obrigado. Eu depois pedi à Sra. Vereadora para falar na questão dos números de desemprego. Em relação ao processo Cartágua, a última vez que reunimos com a administração da Cartágua foi nesta fase logo inicial. Eu penso que até abordei aqui a questão convosco. Na fase inicial da pandemia, para percebermos como é que poderíamos processar as questões que se relacionassem com empresas, instituições ou famílias, pessoas que pudessem estar em atraso nos pagamentos. Portanto, e aí, ainda antes da deliberação da Assembleia da República, nesta fase de estado de emergência, não tenho memória, foi prorrogado para o estado de calamidade, mas eu julgo que sim, a questão de impedir a suspensão ou o corte do fornecimento da água. Portanto, tínhamos chegado a esse acordo
e nessa reunião também abordámos o ponto de situação. As duas partes continuam com a posição que a Câmara não abdica da sua posição, a Cartágua não abdica também da sua posição. A posição da Câmara é clara e foi por isso que insistimos e trabalhámos junto da entidade reguladora para emitir um parecer. Como eu já vos disse, não subscrevo o parecer da primeira à última linha, há lá uma outra divergência que não considero substantiva, mas há lá uma outra diferença e divergência em relação àquele relatório final, mas naturalmente nós aderimos por completo às suas conclusões e consideramos que o processo só pode ter avanço se todas as recomendações que a ERSAR, a entidade reguladora, dita, forem cumpridas. A Cartágua não tem o mesmo entendimento e, portanto, até porque a Cartágua considera, e está no seu direito, o parecer da ERSAR não é vinculativo, sabemos que não é. Para mim, Presidente da Câmara, para a maioria que governa a Câmara, nós vinculamos a todas as recomendações, senão não valia a pena estarmos um ano e tal à espera, mais de um ano à espera do parecer, não valia a pena os pedidos, muitos e variados, que fizemos junto deste novo Presidente da ERSAR para que o processo fosse auditado e que pudesse ele, por via desse parecer, resolver as fragilidades que sempre considerámos existirem a quando do trabalho dos nossos peritos, e algumas delas não estão totalmente resolvidas, porque também são assumidas pela própria entidade reguladora. Nessa reunião com a Cartágua, aquilo que ficou combinado era, logo que a situação também acalmasse, voltarmos a dialogar em relação ao futuro do contrato. O contrato existe neste momento com a sua redação do segundo adicional. Nós temos a faculdade de ano após ano recusar o aumento tarifário e é isso que temos feito. O investimento não parou e, portanto, nessa parte eu estou tranquilo e estou ainda mais tranquilo quando acho que estamos a defender os interesses daqueles que nos elegeram a partir do momento que não prescindimos nem recuamos naquilo que são as exigências às quais nós aderimos, que tem a ver com tudo o que são recomendações da entidade reguladora. Enquanto eu for Presidente da Câmara, enquanto o parecer da entidade reguladora não vier completamente limpo, sem notas, sem recomendações, da minha parte não há disponibilidade para assinar nenhum contrato e, pela minha parte, a única disponibilidade que tenho é manter a decisão de não autorizar qualquer aumento tarifário sem um contrato de acordo com aquilo que a ERSAR, com as orientações que a ERSAR nos transmitiu. Eu pedi à Sra. Vereadora Elvira Tristão o favor de falar sobre a questão do desemprego. Eu agradeço a questão do Sr. Vereador Nuno Nogueira, porque tinha posto aqui um apontamento para falar também dessa questão e entretanto esqueci-me. Os dados que tenho são de que em abril tínhamos uma taxa de desemprego que oscilava entre os 5,4% e os 5,7% e que no final do mês de abril, os 5,4, 5,7 são do mês de março, os dados estatísticos do final do mês de abril são de 11,1% de taxa de desemprego. Isto equivale a sensivelmente 700 desempregados, portanto houve um acréscimo de cerca de 400 desempregados, o que é preocupante. No entanto, estamos esperançosos de que esta situação se possa vir a inverter com o esforço de todos e dizer também que a este respeito recebemos hoje para o Sr. Presidente assinar um aditamento dos objetivos contratualizados para o nosso Gabinete de Inserção Profissional,
que exigirão, que atingiu ontem, fez ontem o primeiro ano da quarta geração de GIP. Portanto, o primeiro ano de contrato iniciou-se em 2019, no dia 1 de junho, e que até à data atingimos mais de 70% dos objetivos então contratualizados, mas que agora a 1 de junho, dizia eu, recebemos um aditamento aos objetivos que exigirão um esforço maior entre aquilo que é o trabalho do GIP e da nossa área de empreendedorismo, num acompanhamento mais próximo às nossas empresas e às nossas entidades empregadoras. Sobre o desemprego são os dados que tenho neste momento. Obrigado, vereadora. Vereador Nuno Nogueira, alguma questão adicional? Sim, relativamente ao esclarecimento da senhora vereadora, tentar perceber, se for possível, dado este incremento no desemprego, se alguma destas pessoas são ou não beneficiárias da rede de emergência alimentar. Não, como deve calcular, não consigo fazer esse cruzamento de dados porque relativamente aos beneficiários ou às pessoas que estão em situação de desemprego, tenho por princípio respeitar os princípios do anonimato, eu e as colaboradoras do GIP, e portanto não me são dados a conhecer esses dados. Eu também não queria, ou seja, eu não queria saber quem é que são as pessoas, eu só queria perceber se existiam ou não algumas famílias que efetivamente eram beneficiárias. É natural que existam, não é? Neste universo tão grande é natural que existam. Agora, eu não peço às colaboradoras do GIP, nem o posso fazer, listagens de nomes, não é? Vai contra o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Perguntava às senhoras e senhores vereadores se há alguma questão adicional que gostassem de colocar nesta altura da nossa reunião. Não havendo, eu perguntava, vereador Jorge Gaspar, não há mais nenhuma questão adicional que eu deixei de o ver. Muito obrigado, Presidente. Não há mais questões adicionais. É que desapareceu do ecrã, pensei que tivesse... Carreguei no botãozinho, tive aqui 2 visitas e, portanto... Okay. 2 boas visitas. É o dia delas. É todos os dias, mas hoje mais do que nunca. Muito bem. Eu perguntava à doutora Ana Silvestre se temos alguma ata para deliberar. Boa noite a todos. Hoje não. Muito bem. Virá na próxima reunião. Agradeço. Partindo para a ordem do dia, em relação ao ponto 1 que tem a ver com isenção de pagamento de fatura, eu perguntava aos senhores vereadores se têm alguma questão sobre este tema ou se os documentos estão devidamente explícitos. Não havendo nenhuma questão, partiríamos então para a deliberação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O segundo ponto é um ponto de reconhecimento do interesse público, processo 344/2017. Perguntava aos senhores vereadores se sobre este tema existe alguma questão. Sr. Vereador, tenha a vontade. Obrigado, Presidente. Uma pequena questão. Perguntar se o município tem nota ou não de alguma dificuldade ambiental relativamente a esta pecuária, nomeadamente envolvida ou não estou a suspeitar, estou apenas a perguntar objetivamente, envolvida nas questões ambientais que tem assolado, nomeadamente, o Rio da Fonte. Sr. Vereador, que me tenha sido relatado, não chegou nada ao meu conhecimento, mas posso aferir, mas vou aferir naturalmente, pedi à doutora Andreia para aferir esse ponto. Normalmente, quem despacha para a reunião de Câmara tem esse cuidado de verificar, mas ainda assim vamos fazê-lo. Muito obrigado. Sr. Presidente, se me permite, daquilo que eu fiz, que eu analisei, a localização geográfica desta pecuária dificilmente interferiria no Rio da Fonte, tanto quanto tinha dado a perceber. Eu não percebi o vereador ter falado no Rio da Fonte.
Eu disse, bom, nomeadamente ou designadamente, não apenas, mas também. Enfim. Eu, por acaso, não percebi Rui da Fonte. Mas eu disse. Ok. Obrigado. Não havendo mais nenhuma questão sobre este ponto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O terceiro ponto tem a ver com vinculação do titular da propriedade do prédio ao cumprimento do alinhamento previsto para a Travessa do Soares no cartaz, processo 49/2019. Perguntava aos senhores vereadores se têm alguma questão em relação a esta matéria. Não havendo, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 4, início do procedimento do regulamento de fundo de emergência social. Eu pedi à senhora vereadora pelo menos umas notas breves para enquadrar a necessidade que sentimos para a abertura deste procedimento, para este regulamento. Tenha a bondade. Bom, este início de procedimento e procuraremos que ele, cumprindo o Código de Procedimento Administrativo, também decorra no menor espaço de tempo para ser eficaz. Este início de procedimento, o regulamento do Fundo de Emergência Social, no fundo, procura criar aqui uma resposta que possa, em situações de ruptura financeira de algumas famílias, e que num período temporal em que a Segurança Social ou o Centro de Emprego não tenham uma resposta para acudir a uma necessidade que tenha a ver com o suporte básico de vida de uma família, para que o município possa, de forma excepcional e não se sobrepondo àquilo que são as competências das várias tutelas, poder acudir a essa família, seja para a aquisição de uma botija de gás, seja para um pagamento de uma prestação de uma creche que ponha em causa a segurança de uma criança. Neste momento, os serviços da ação social, juntamente com a área do gabinete jurídico, estão a preparar uma proposta que enquadre estas situações e estas respostas, para que durante o ano 2020, no âmbito daquilo que é a situação excepcional que estamos a viver, que possamos de alguma forma criar aqui mais uma rede de suporte às famílias em ruptura financeira. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Perguntava aos senhores vereadores se nesta fase, ainda que embrionária, faça favor, Sr. Vereador Jorge Gaspar. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Vereadora. À semelhança do que fizemos a propósito do plano de recuperação, também solicitar, creio que à Sra. Vereadora, que coordenará, julgo eu, os trabalhos de preparação do projeto, que eu e o vereador Nuno Rosa Nogueira também os possamos acompanhar e participar em algumas reuniões preparatórias do mesmo, nomeadamente com instituições do Conselho. Muito obrigado. Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, partiríamos para a deliberação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O quinto ponto da ordem de trabalhos da mesma natureza, numa áreas que porventura aqui até se vão tocar, início do procedimento do regulamento da Comissão Municipal de Apoio ao Idoso e Dependente do Cartaz. Tenha a bondade, Sra. Vereadora. Bom, este início de procedimento já tem uma história que é longa. No âmbito do diagnóstico social, que foi aprovado em 2017, concluiu-se que os idosos eram uma população vulnerável e sujeita a algumas situações de negligência por parte, inclusivamente, da família, e que havia necessidade de criar aqui uma comissão que tivesse um protocolo de atuação que rapidamente e sem haver sobreposição de respostas pudesse proteger e dar mais qualidade de vida aos idosos.
No âmbito da rede social foi criado o grupo de trabalho que tem vindo a analisar outras comissões formadas em vários concelhos no país. Feita essa consulta, este grupo de trabalho tem também já uma proposta de regulamento para esta Comissão Municipal de Apoio ao Idoso, e que não diverge daquele que é o regulamento do Fundo de Emergência Social, porque aqui o que está em causa, como eu dizia há pouco, é criar uma rede de funcionamento em parceria entre as instituições privadas de solidariedade social, os bombeiros, as juntas de freguesia, as comissões sociais de freguesia, criar aqui, como eu dizia, um protocolo de procedimentos para facilmente podermos atenuar, de facto, as diversas vicissitudes de que são vítimas estes idosos. Como eu dizia, o grupo de trabalho já elaborou uma proposta de regulamento. Neste momento, com o início do procedimento, nós iremos passar para o período da audiência dos interessados e neste âmbito, e foi compromisso que assumimos com o grupo de trabalho e com os nossos parceiros na rede social, é nossa intenção também levar este assunto ao Conselho Local da Ação Social, para que as nossas instituições parceiras se possam pronunciar sobre a proposta do grupo de trabalho. Muito obrigado. Perguntava aos senhores vereadores se querem intervir neste ponto. Vereador Jorge Gaspar, tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para reiterar o pedido que há pouco fizemos, também a propósito deste projeto de regulamento. Muito obrigado. Obrigado. Não havendo mais intervenções, vejo quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. No que diz respeito ao ponto 6 e 7, eu pedi autorização aos senhores vereadores para o podermos discutir em conjunto, sem prejuízo, naturalmente, do deliberarmos em separado. Não havendo oposição, tenha a bondade. Presidente, muito obrigado. Há oposição à discussão em conjunto, porque, pelas razões que vamos agora adiantar. Naturalmente, que comungamos todos da necessidade de atrair investimento, nomeadamente investimento privado, investimento empresarial, e de adaptar os instrumentos jurídico-formais existentes às novas realidades. Quanto a isso, não há dúvida nenhuma, e o Executivo Socialista conta com o nosso total apoio nessa matéria. Desde que, naturalmente, sejam acauteladas as devidas cautelas jurídicas e, digamos assim, também prudenciais. E, portanto, atendendo a isto, que eu explicarei melhor já de seguida, sugeria que nós votássemos em separado um e outro, como o Presidente referiu, mas também que os pudéssemos apreciar em separado, porque nós estamos em condições de votar favoravelmente o ponto 7, em parcelamento, mas não estamos em condições de votar favoravelmente o ponto 6, e, portanto, a alteração do plano pormenor. E porquê? Porque, e o que estou a dizer, eu julgo, enfim, que aproveitará a todos, do ponto de vista da fundamentação técnica e da fundamentação jurídica que subjaz a esta proposta de liberação, ela é insuficiente para que nós possamos dispensar desde já os pareceres relativos à matéria ambiental. E por essa medida entendemos que este ponto 6 deve ser retirado da ordem do dia. Entendemos que a Câmara Municipal deve solicitar os pareceres devidos em matéria ambiental precisamente por razões jurídicas e prudenciais. Nota o Presidente também que há alguma discrepância no enquadramento jurídico da proposta face àquilo que está na fundamentação, alteração do plano pormenor e àquilo que está na proposta de liberação. As normas jurídicas invocadas num e noutro parcialmente não são as mesmas. E nós entendemos que, sem prejuízo daquilo que eu comecei por dizer, naturalmente adaptar o que pudermos adaptar para captar empresas para o Conselho, absolutamente de acordo,
que o façamos respeitando nomeadamente o enquadramento jurídico e as questões ambientais. Seguramente que o Presidente também quererá que, do ponto de vista ambiental, nada fique comprometido daquilo que possa ser a expectativa, não só da empresa, que eu não sei qual é que é, nem a estou a perguntar agora, que esteja neste momento interessada em investir no Casal Branco, mas outras seguirão com certeza. E, portanto, quer do ponto de vista dos requisitos que adiante se seguirão nesta proposta de investimento, se ela existe, ou nos termos em que possa existir, não devido que o interesse exista, pelo contrário, por isso é que estamos aqui com estes 2 pontos, seguramente, mas também no futuro. Até porque, o Presidente também o sabe, do ponto de vista da legislação europeia, as coisas já estão a apertar no que toca à matéria ambiental e vão apertar, neste caso no bom sentido, ainda mais com o plano de recuperação das economias. E por isso é preciso cautelar que, do ponto de vista das expectativas futuras das empresas privadas no acesso a fundos europeus, elas não fiquem, digamos assim, prejudicadas, ou pelo menos postas em causa, justamente pela circunstância de nós agora deliberarmos, enfim, uma dispensa das avaliações em matéria de ambiente. Portanto, eu sugeria, e esse é o nosso pedido, que este ponto fosse adiado, a Câmara Municipal solicitasse ao município, solicitasse os pareceres. Note o Presidente que estes pareceres, se não forem emitidos no prazo de 20 dias, não têm qualquer vinculação para o município, portanto, do ponto de vista da celeridade, ela não é de todo posta em causa e estaríamos assim todos mais descansados para aprovar o que agora propõe. Se assim não for, não nos restará, por esta razão, que depois será devidamente lavrada em declaração de voto, o nosso voto contra esta proposta número 6. Muito obrigado, Presidente. Obrigado, Sr. Vereador, e obrigada pelas questões que aqui levantou. E se me permite esclarecê-las, eu se calhar pode ser nesta altura precipitado já estar a dar a declaração de voto. Lá ver o seguinte: nenhuma destas 2 propostas altera uma vírgula em qualquer questão ambiental. E por isso é que não é obrigatório, porque nada disto tem a ver com questões ambientais. Ou seja, eu quero deixar aqui muito claro, porque essa questão foi até inicialmente questionada por mim. Aqui estamos a falar apenas de emparcelamento de áreas. Não há uma vírgula que altere em relação a qualquer questão ambiental. As CAIs que o plano pormenor define para o tipo de atividades naqueles lotes são exatamente as mesmas. Portanto, não há aqui qualquer tipo de obrigatoriedade a partir do momento que não há nenhuma alteração. Está a ver, Sr. Vereador? A única coisa que nós aqui estamos a tratar é 2 processos distintos. Um processo naquilo que tem a ver com o emparcelamento dentro de cada um dos 2 blocos do Casal Branco. Portanto, há 2 blocos de lotes no Casal Branco que são limitados por uma zona de via pública dentro do lote, mas aquilo que estamos a falar é, numa primeira fase, o emparcelamento dentro de cada uma das 2 áreas e depois, num processo que é um pouco mais moroso, que os 2 emparcelamentos maiores possam dar origem a uma propriedade só. Portanto, quero deixar aqui muito vincado para a ata, e isto foi falado com os nossos juristas, não houve a necessidade de falar em qualquer questão ambiental, porque o plano pormenor, nesse aspecto, em nada é alterado. Quero deixar essa garantia, porque senão aí, naturalmente, éramos obrigados a consultar. Ainda assim, qualquer empresa que lá se instale, e isto vá lá, é uma segunda válvula de segurança, qualquer empresa que apresente um projeto à Câmara nesse sentido precisa, apesar do regulamento do Casal Branco, aí sim precisa de apresentar à Agência Portuguesa do Ambiente sempre o seu projeto. Portanto, eu queria deixar isso aqui muito claro. Além de não estarmos nessa fase, em nada daquilo que é aqui proposto alterar, mexe uma vírgula, que isso já obrigava nós a instruirmos um plano de alteração de plano pormenor junto à APA. Não estamos a falar apenas de competências dentro do município que o regulamento permite, e por isso é que são competências do município que o regulamento permite naquilo que tem a ver apenas com as áreas. Porquê? E como dizia o vereador Jorge Gaspar, e bem, temos 3 interessados, o terceiro interessado que nos apareceu são investidores estrangeiros,
temos 2 interessados, um português e até aqui do nosso concelho, e temos um segundo interessado, capitais portugueses e americanos, mas para deixar aqui muito claro, os interessados, os 2 principais interessados, e que já, aliás, os 3 já formalizaram o interesse por escrito, querem a área toda. Portanto, e é por isso que temos a necessidade desta operação. Portanto, quero deixar aqui, mais uma vez vincado, não há qualquer tipo de alteração naquilo que tem a ver com condicionantes ambientais, senão não podia vir sequer à Câmara. E aí dou-lhe razão. Portanto, se houvesse da nossa parte na proposta alguma alteração de condicionamento ambiental, nem podia vir à Câmara. Primeiro o processo tinha que ser instruído na APA. Quero deixar isso muito claro, vereador. E já agora, se me permite, também quero agradecer o facto de terem permitido acrescentar aqui mais um ponto. Nós, quando enviámos a ordem de trabalhos, parecia-nos ser suficiente uma deliberação. Nós, no dia seguinte, fizemos uma reunião técnica de trabalho com uma das empresas interessadas e achámos que era melhor fazer as 2 deliberações e não uma com 2 propostas. Portanto, e também gostava de agradecer a vossa abertura. Obrigado, Presidente. De nada. Eu agradeço a sua explicação. Faz sentido, mas o ponto não é esse, Presidente. Não duvidando do que está a dizer. O ponto não é esse. O ponto seria esse se apenas tivéssemos para deliberar e que consta do número 7 da ordem do dia e não o número 6. Porque, como se diz expressamente na proposta de deliberação, eu vou abrir, mas não vale a pena partilhar, subscrita pelo vereador Pedro Nobre, diz-se no penúltimo parágrafo que, enfim, propõe-se dispensar esta alteração ao plano pormenor do procedimento de avaliação ambiental estratégica e, portanto, não estou a dizer que há impactos ambientais resultado da proposta que os senhores agora apresentam, estou a dizer que a proposta que agora apresentam está dispensada, de acordo com a vossa proposta, da avaliação estratégica ambiental. E do nosso ponto de vista, como juízo não apenas jurídico, mas juízo técnico sobre os pressupostos que podem ou não fazer dispensar essa avaliação, eu não os vejo na fundamentação da alteração do plano pormenor, bem pelo contrário, vejo lá 7 ou 8 referências à necessidade de cautelar o ambiente, de empresas amigas do ambiente, mas depois dispensamos a avaliação, não me parece coerente, Presidente. Portanto, eu não estou a dizer, estou a dizer, deixe-me só concluir, peço desculpa. O que o Presidente disse faz todo o sentido, mas diria, num plano futuro, se e quando, esperemos que sim, tivermos em cima da mesa projetos de investimento concretos. Porque o que eu estou a dizer não obriga à consulta de ninguém. A lei diz que a entidade responsável, que é a Câmara Municipal do Cartaz, pode. E o que eu estou a dizer é que, em função da insuficiência técnica e jurídica da fundamentação da vossa proposta, que seria curial, até porque isso não mexe com os prazos, e eu percebo muitíssimo bem que os prazos são importantes para os investidores, mas isso não mexe com os prazos, Presidente, porque os pareceres não só não são vinculativos, como se não forem solicitados no prazo de 20 dias, emitidos no prazo de 20 dias, é como se não existissem, e portanto é até mais do que um parecer favorável tácito, em nada bulo com aquilo que todos nós queremos, investimento e salvaguardaria cada um de nós, o CET em particular, daquilo que possa ser uma consequência futura, possível, não estou a dizer que sequer que provável, mas possível de uma aprovação, de uma alteração ao plano pormenor não completamente adequada aos pressupostos ambientais. É apenas isto, não prejudica o procedimento e, portanto, acho que estaremos em condições, é essa a nossa proposta, até porque nós gostaríamos de votar a favor, porque estamos todos interessados na captação de investimento, mas nessas circunstâncias e por estas razões prudenciais, eu diria, solicitar o adiamento deste ponto, sem prejuízo do Presidente depois poder tomar as demarches que entender nos próximos 15 dias, junto dos investidores, junto de muito bem entender para acelerar, mas solicitar a aprovação formal deste ponto 6, depois esclarecido este ponto e de solicitar dos parceiros. Sr. Vereador, deixe-me só esclarecer o seguinte, com a esperança de ainda o conseguir convencer, eu vou tentar ser mais claro. Eu não sei se é visível esta folha. É visível para vós? A folha é, o que lá está não. Pronto, de grosso modo. Desfoca. De grosso modo, o que é que eu tenho? Tenho aqui um bloco de lotes
que dentro desta primeira Presidente, parcela... desculpa, isso eu percebi e dou-lhe razão. Dou-lhe razão. O ponto seja, sim, mas o que eu quero dizer com isto é que, e por isso é que a forma como está instruído diz que dispensa qualquer avaliação de impacto ambiental, porque eu neste momento, só estou a tratar do emparcelamento do bloco, quem está na estrada, do bloco de cima ao pé daquela casa de Barracão Velho, com o bloco de baixo que é maior, dentro de cada um, por exemplo, se tem 20 lotes, passaram um. O outro, se tem 10 lotes, passado um. Isto é uma das decisões. A outra decisão é os blocos são separados por uma via pública que estava definida no loteamento e quer um, quer o outro investidor gostavam que isso fosse eliminado para que no futuro, eles estão disponíveis para arrancar sem isso, mas que no futuro pudesse ser só uma propriedade. O que é que eu quero dizer com isto? Se calhar há pouco não me consegui explicar. Explicou-se perfeitamente. Vereador, só estamos a falar de parcelas, nada mais. São parcelas. Ou seja, não há nenhuma razão, peço desculpa, perdão, não há nenhuma razão para, nesta altura, que eu também gostava naturalmente que o processo passasse por unanimidade, eu não posso ter nenhum parecer que me diga que é necessário ouvir a APA neste momento, porque em nada disto mexe com classificação de terrenos para efeitos de utilização de solo. Eu só estou a transformar os 40 de baixo num e os 20 de cima num. Está a ver? Mais nada. Numa segunda fase, quando uma das empresas adquirir, nem é na fase de aquisição, é na fase de apresentação de proposta de licenciamento, mesmo que a empresa diga que o que vai lá licenciar é uma CAI autorizada, nós somos sempre obrigados a enviar para a APA, aí sim para verificação. Já é uma segunda fase, vereador, está a ver? É que eu gostava mesmo que isto... Eu estou a insistir porque gostava que isto passasse por unanimidade, naturalmente, se não passar, não passa, mas aqui deixe-me dizer o seguinte, a questão de tempo, e vou-lhe explicar porquê, que é mesmo fundamental. Uma das empresas tem linhas de crédito aprovadas que tem que começar a executar junto à banca e a outra empresa, que é aqui a do nosso Conselho, que também vai concorrer e já apresentaram proposta para concorrer. Eu estou a falar destas duas, sem esquecer o investidor estrangeiro, é a realidade com a qual nós trabalhamos mais nas últimas semanas. Esta segunda também já tem fundos comunitários aprovados e a questão de tempo, porque isto ou não aparece ninguém ou aparece toda a gente ao mesmo tempo. A questão de tempo aqui é mesmo fundamental. Presidente, eu percebi perfeitamente. Permita-me agora acrescentar o seguinte: se os investidores acham bem, eu também acho bem. Não estou a dizer que eles acham mal, bem pelo contrário. O ponto é que, como o Presidente também sabe, em fases futuras de comercialização do Casal Branco, os projetos também são tidos em consideração, não do ponto de vista municipal, mas do ponto de vista da legislação aplicada à matéria de ambiente, por exemplo, do ponto de vista da taxa de ocupação de todo o Casal Branco, por exemplo, do ponto de vista do volumetria ocupada, ou pelo menos do investimento. E isso significa que podemos hoje, com esta questão da dispensa da avaliação de estratégia ambiental, poder colocar em causa algumas expectativas. Se o Presidente, e estamos os dois de acordo quanto à necessidade de aprovar, e eu como estamos também, acho, de acordo quanto à bondade que seria termos isto aprovado por unanimidade, se o Presidente achar bem, o Presidente convoca uma reunião extraordinária da Câmara Municipal para daqui a 2 dias, eu e Nuno Nogueira dispensamos senhas de presença e aprovamos isto por unanimidade. E amanhã de manhã solicito aos pareceres devidos, que seguramente não aparecerão, serão tidos como positivos, e o Presidente apresenta uma proposta que, do ponto de vista da cautela jurídica e mais lato sensu considerada prudencial, cobre todos os flancos e estaremos todos mais confortáveis para esta aprovação. Não perdemos tempo nenhum, daqui a 2 dias estamos a aprovar aquilo que agora propõem por unanimidade. Eu, com honestidade, quer dizer, eu acho que o processo está bem instruído. Eu não estou a dizer que está mal instruído, Presidente, eu não disse isso, eu não estou... Da necessidade, quer dizer, eu não sei se estou a conseguir fazer entender os índices que são alterados. A única coisa que estamos a falar é mesmo de emparcelamento.
Presidente, é esta a nossa posição e, portanto, vamos ver. Vamos fazer aqui uma reunião extraordinária. Não tenho documento nenhum para acrescentar em relação ao que a gente já tem. Terá tantos documentos quanto os pedidos para si que solicitar amanhã de manhã. Isso basta-nos. Eu deixo à consideração dos outros vereadores. O que a maioria achar bem, eu não me oponho, mas pronto, mas tudo bem. Deixo à consideração do resto do Steve Camareiro. Se tiverem opinião sobre o assunto. Pela ausência de intervenções. Sim, bom, relativamente a este assunto, e eu percebendo aqui a questão do Presidente, e que também acho que, segundo entendi logo de início, quando esta proposta foi apresentada aqui em reunião de Câmara, o que está aqui em causa é exatamente o emparcelamento da propriedade. Numa primeira fase, ou seja, constituir os lotes que existem, 40 lotes em 2 lotes, e depois numa segunda fase passar para um lote. A questão aqui do vereador é realmente depois o tipo de construção que se pode lá, ou seja, uma coisa é construir em 400 metros quadrados, outra coisa é construir em 40 mil metros quadrados e o impacto ambiental que isso pode trazer para o solo. Mas eu aqui estou de acordo com o Presidente, isso há de ser uma segunda fase e há de haver aqui outras entidades que vão avaliar essa situação. Ninguém me diz que os investidores que queiram lá fazer tenham necessidade de impermeabilizar os solos todos, se vão construir área coberta naquilo tudo. Até agora ninguém nos diz isso, não é? Portanto, isso depois carece uma avaliação, quer pela Câmara Municipal e de toda a estrutura em termos de entidades, não é? Que vão avaliar de negócio para negócio essa situação. A minha opinião, eu estou confortável em votar o ponto agora. Eu tenho aqui uma proposta que é, se quiser fazer deliberação condicionada, agora estamos a fazer mais uma reunião por este assunto, e a questão aqui não é das senhas ou deixar de ser senhas. Se quiser fazer isso condicionado à vossa posição ao parecer, é a coisa mais simples do mundo. Quer dizer, isso não, já fizemos no passado, na vez, quer dizer, acho que não se justifica estar a fazer uma ação extraordinária por uma questão destas. Presidente, peço desculpa, não percebi. Condicionado a parecer em que termos? Ou seja, a vossa deliberação ser condicionada a nós enviarmos o parecer que vem corroborar aquilo que eu estou aqui a dizer. Já o fizemos no passado. Uma deliberação condicionada. Estava a ver aqui a fazer mais uma extraordinária por causa de uma coisa destas. Palavra de honra. Presidente, condicionada à circunstância de o município do Cartaz solicitar os pareceres, isso resolve o nosso problema. Agora, não bate com o texto da proposta. Porque o texto da proposta, precisamente por dispensar a avaliação estratégica ambiental, dispensa os pareceres. Quer dizer, não é? Dr. Jorge Gaspar, eu peço desculpa. O texto está assim porque, de facto, dispensa. Ou seja, o texto assim já é ele em si mesmo o parecer de quem instrui o processo, área do urbanismo com a área jurídica, de sabermos que está dispensado porque não é isso que está em causa. Mas precisar mesmo de um parecer autónomo a dizer porque é que o enunciado diz que está dispensado, a gente arranja. É isso que eu estava a querer dizer. Há um parecer dispensado, está a ver? Ou seja... Então vamos, já agora perdemos aqui mais 5 minutos ou 2 minutos para procurar encontrar aqui é só para evitar, vereador, era só para evitar fazer uma extraordinária por causa disto. Com certeza, estou de acordo. Com esse ponto estou de acordo. Eu apenas quis aproximar posições e, portanto, estou de acordo. Sim, fez bem, e fez bem. É que na proposta, eu estou a ler a proposta, perdão, estou a ler a legislação, nomeadamente o Trato-Lei 80 de 2015. E falamos aqui, como o Presidente dizia, de uma pequena alteração, justamente, que é aquela que decorre da necessidade de emparcelamento, não é? E a lei, não decorre da alteração de uso de solos.
Não, exatamente, mas a norma que os senhores invocam, e bem, aliás, reiterando o facto de, aliás, digamos assim, do texto com os fundamentos ao texto da própria legislação, haver discrepâncias no enquadramento jurídico da proposta. E, portanto, também alerto para isso, poder-se ter tratado de um lapso formal, e, portanto, corrigível, ou material, e, portanto, corrigível, ou não. Mas, adiante. O tal artigo 120 que os senhores invocam diz o seguinte: e penso que será sobre isto que podemos condicionar o voto favorável à emissão de um parecer da Câmara Municipal, que depois, naturalmente, seria despachado favoravelmente por si, ou pelo Dr. Pedro Nobre. Diz o artigo 120, número 1, as pequenas alterações aos programas e aos planos territoriais, e estamos aqui perante uma alteração ao plano pormenor, estamos de acordo, não é? Grande ou pequena, estamos perante uma alteração, só são objeto de avaliação ambiental no caso de se determinar que são suscetíveis de ter efeitos negativos no ambiente. E os senhores entendem que não, e eu até acredito que sim. Não estamos em desacordo com este ponto. Sr. Vereador, dá-me só licença que, entretanto, recebi aqui uma mensagem da doutora André Elvas, não há problema de falar nessa, que antes de ser minha chefe de gabinete era coordenadora da área jurídica da Câmara e também tem acompanhado o processo. Portanto, ela aqui, e ela que não me leva mal, nenhuma inconfidência, obviamente, senão não estava a falar. Portanto, que o que está dispensado vem corroborar aquilo que eu estava a dizer. É a alteração que a Câmara Municipal pretende fazer da união dos dois grandes lotes, nunca do processo de licenciamento das empresas. Ou seja, nesta altura está dispensado a questão do emparcelamento. O licenciamento das empresas nunca. Obviamente, mas o ponto não é esse, Presidente, e já Presidente e Doutor André, o ponto não é esse. O ponto é que, como aliás está dito nos vossos próprios documentos, a decisão que hoje aqui tomarmos vai, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 237 de 2007, condicionar a aprovação futura de projetos. E nestes termos, a linha C do número 1 do artigo 3º, e nestes termos, como condiciona precisamente, porque, como dizia o Sr. Vice-Presidente, termos aqui a capacidade instalada, digamos assim, para um investidor superior àquela que temos no futuro, àquela que temos hoje. E como assim é, nessas circunstâncias, compete à Câmara Municipal averiguar se o mesmo está ou não sujeito à avaliação ambiental. De acordo. Agora, conforme se diz, e eu estava nesse ponto há pouco, no Decreto-Lei 80 de 2015, essa qualificação como sendo ou não tendo ou não tendo efeitos significativos no ambiente, é uma decisão municipal, portanto, da Câmara Municipal, mas que deve ser tomada em consideração de acordo com aquilo que consta no Decreto-Lei 58 de 2011, portanto, da Lei de Bases. E isso não consta da fundamentação, e este é que é o ponto. E como não consta da fundamentação, por exemplo, isto é muito importante do ponto de vista da responsabilidade, não só política, que é muito importante, mas também jurídica e financeira. E como não consta da fundamentação, nós hoje podemos estar a deliberar num sentido, que já percebemos, obviamente, estamos aqui há um quarto de hora, 20 minutos, que é o sentido que todos nós queremos, mas que condicionará no futuro, melhor ou pior, negativa ou positivamente, empresas concretas com projetos concretos, esses sim, naturalmente, não está aqui em causa, estou de acordo com o que eu estou a dizer, do ponto de vista da avaliação de impacto ambiental. Nós estamos aqui a tratar de avaliações de impacto, estamos a falar de avaliação estratégica e, portanto, eu ficaria absolutamente descansado do ponto de vista da minha responsabilidade enquanto eleito local, se a fundamentação tivesse ido mais longe ou se, aprovando condicionado, um parecer que nos diga, nos termos daquilo que a lei exige, a Câmara Municipal considera que não há efeitos significativos no ambiente. E nesses termos, nós hoje votamos favoravelmente com essa condição. Doutor, eu posso ditar isso para a ata e eu dou o corpo às balas e nem preciso para ser dito isso para a ata só por uma razão. É que não estamos a falar, nesta fase do emparcelamento, não estamos a falar nunca de impacto ambiental. Estamos apenas a falar em 20 lotes passa a um, ponto final. Ou seja, nada mexe com o ambiente, porque essa é a segunda fase e nós podemos deixar isso mais claro, e eu posso deixar isso mais claro na proposta, que se calhar isso ajuda. Faço aqui uma alteração à proposta, que é o primeiro ponto, estamos a tratar do segundo, para vocês ficarem confortáveis, estamos a tratar do emparcelamento. Um segundo ponto que vai ao encontro daquilo que diz o vereador, que não dispense que no futuro, no processo de licenciamento, nos termos da legislação em vigor, porque isto depois remete
o processo de licenciamento remete para muito, para não estarmos a pôr ao detalhe toda a legislação em vigor, em termos de matéria ambiental, ter que ser tudo naturalmente cumprido. Pronto, um texto que os deixe confortáveis no sentido de ficar bem definido que isto é a primeira fase que só trata em parcelamento, que não dispensa a análise numa segunda fase quando os processos de licenciamento entrarem. E talvez isto possa aproximar aqui posições e confortar todos. Bom, Presidente, eu estou de acordo com o que está a dizer, mas não dizendo que aquilo que se está a dispensar é a futura avaliação de impacto, isso obviamente nem sequer está aqui em causa. Para ficar claro. Mas não é isso que está em causa, nem temos que falar nisso. Aquilo que estamos, porventura, aqui a procurar consensualizar são os pressupostos da dispensa da avaliação estratégica ambiental, não é de impacto ambiental do projeto A, B ou C. São coisas diferentes. Esses é que poderiam ficar condicionados se o de hoje, a proposta de hoje, for aprovada em certas circunstâncias. Vamos supor... Perdão. Peço desculpa. E este é que é o ponto. Portanto, nós gostaríamos, e no sinal, obviamente, estamos todos imbuídos de boa vontade neste processo, neste e nos outros, mas neste em particular, também para votar favoravelmente de que aquilo que aqui está em causa é uma fundamentação que a Câmara Municipal, os senhores, enquanto Executivo, compelores e, portanto, proponentes desta proposta de deliberação, apresentam, é que consideram que não se verificam efeitos significativos no ambiente. E esse é o ponto que permite justificar a dispensa. Esse é que é o ponto, que não está na proposta. Se o Presidente alterar a proposta... Permita-me só e tem o nosso acordo para alterar... Peço desculpa, Presidente. E tem o nosso acordo para alterar a proposta para amanhã. E, portanto, o nosso voto é voto nesses termos, de que consideram que nos termos da lei, que aliás que há pouco disse, não vou agora repetir naturalmente, que consideram que não há efeitos significativos no ambiente... Vereador, permita-me ir mais longe. Permita-me ir mais longe. Na deliberação que aqui estamos a tomar, a palavra nem é significativos, é nenhuns. Na operação que estamos a deliberar é nenhuns, nem sequer é significativos, é nenhuns. É zero. Porquê? Porque o procedimento administrativo que a gente está aqui a avaliar é zero impacto ambiental. É dizer que em vez de 20 lotes, tenho um. Ponto. Vereador Fernando Amorim, vereador vice-presidente Fernando Amorim e vereador Nuno Nogueira. Vice-presidente Fernando Amorim já tinha ali a mãozinha levantada. Presidente, é assim, eu penso que isto podíamos selecionar este caso ali no ponto 3, se a gente fizesse referência à lei de bases que o vereador Jorge Gaspar apontou na sua intervenção. Ou seja, se o ponto 3 condicionasse onde diz dispensar a alteração em causa do procedimento de avaliação de desempenho, ou seja, nunca pondo em causa ou não pondo em causa o artigo mencionado pelo vereador Jorge Gaspar. Ou seja, que é aquele vereador que qualquer condicionante ambiental não poderia ser, ou seja, não poderia ser considerada respeitada no processo. Penso Sim, que aí... Vereador... Tudo bem. Vereador Nuno Nogueira. Presidente, eu ouvi com atenção a explicação de todos e eu acho que para mim era bastante simples, tendo em vista que há duas propostas de deliberação em que o objetivo é praticamente comum. Na primeira proposta de deliberação do ponto 6, ser mais clara na fundamentação, além do que lá está, ser mais clara na fundamentação e, de certa forma, colocar um texto em que, de certa forma, que fosse ligar àquilo que é o objetivo em si. Porque, ao estarmos a falar da avaliação estratégica ambiental, nada nos diz que, efetivamente, o objetivo é o emparcelamento. Porque, claro, no ponto 7 é que está claro. No ponto 7 é que está claro. No ponto 7 é que nós vamos deliberar o emparcelamento. Na proposta, no número 6, na proposta de deliberação número 6, não é isso que subjece, quer dizer, não é isso que aparece, não é isso que nos... Ao estarmos a analisar o decreto-lei que estão lá enunciados, e eu estive a analisar com alguma atenção o articulado, não é isso que leva a entender.
Portanto, eu proponho que, para podermos avançar, principalmente da minha parte, penso que o Jorge Gaspar acompanhará também, eu penso que seria, para nós podermos votar favoravelmente isto, tentarmos encontrar aqui alguma parte, algum texto que pudesse fazer a ligação àquilo que é o objetivo, que é o emparcelamento. Eu não estou a pôr em causa aquilo que o Presidente disse e repetiu inúmeras vezes, mas que efetivamente a proposta número 6 não é isso ou seja, não é clara nesse aspecto e não está, na minha opinião, não tem nenhum parecer jurídico que efetivamente a suporte. Portanto, eu, na minha opinião, o Executivo até em fará o que entender, mas que se, para conforto dos vereadores da oposição, se for possível tentar encontrarmos aí alguma forma de resolver isso, encontrarmos algum texto alternativo, ou o que quer que seja, se conseguirmos resolver agora, eu ficaria mais confortável. Obrigado. Eu, da minha parte, Sr. total Presidente, abertura para fazermos uma... Perdão, força. eu, enquanto vos estava a ouvir, tentei fazer uma leitura atenta da informação dos serviços. E não sei se a minha leitura está errada ou não, mas o que nós estamos aqui a fazer é autorizar os serviços para iniciarem todo o procedimento de alteração do plano de pormenor, tendo em vista o emparcelamento. Aliás, no último parágrafo da informação da doutora Paula Teixeira, diz precisamente que ela propõe que se estabeleça um prazo de 6 meses para a conclusão da alteração em causa. A alteração em causa que tem a ver com a reorganização do espaço, dos lotes, com vista ao emparcelamento. E, a esse respeito, e pese embora as devidas diferenças, este processo faz-me lembrar um pouco aquele que nós aprovámos há meia hora atrás, talvez por unanimidade, o processo no âmbito do RERAI, ou seja, o que nós estamos é a autorizar uma alteração que, ainda que seja de reorganização dos lotes, vai obedecer a toda uma tramitação legal pelas instâncias que têm competência na matéria. E nessa medida não me sinto desconfortável em votar favoravelmente o início deste procedimento para a alteração do plano de pormenor. Obrigado. Porque a alteração em causa é essa mesmo. Sim. Bom, mas se me permitem, para que todos se possam sentir confortáveis na deliberação, eu não vejo nenhuma objeção. Se tivermos que fazer uma extraordinária, fazemos e pronto. Mas se estiverem de acordo para evitar fazer mais uma reunião só por causa deste ponto, da minha parte, total abertura para que na proposta de deliberação seja incluído um parágrafo onde de forma inequívoca fique a questão por vós suscitada. E acho que assim podem sentir confortáveis se estiverem de acordo. Escusamos estar a fazer uma extraordinária só com um ponto por isto. Absolutamente então de acordo. eu pedia à doutora Ana Silvestre, com a doutora Paula Teixeira e com o acompanhamento da doutora Andreia Elvas, naturalmente o compromisso de ficar um parágrafo que era dado a ver aos senhores vereadores para ver se tem a concordância, e na proposta de deliberação fica exatamente a questão que aqui explanaram, exatamente, ipsis verbis. De acordo, de acordo. Muito bem, agradeço o caminho que aqui fizemos para Presidente, evitar menos mais uma reunião extraordinária. Vereador, tenha a bondade. Peço desculpa, eu gostaria, relativamente à questão do texto final da proposta de deliberação, eu penso que deveria ser avaliado a conformidade entre o texto final e o texto que está, deixe-me só confirmar, por favor. Nos fundamentos, no documento com os fundamentos. Eu tomei nota. A sugestão da proposta à avaliação estratégica ambiental que está na alteração do plano pormenor, porque os artigos não coincidem. Muito bem, agradeço. Então, neste contexto, e também aqui solicitando ao gabinete jurídico, juntamente com a doutora Paula Teixeira, só para estarmos todos confortados em relação a não haver dúvidas nenhumas daquilo que estamos aqui a deliberar, trazer para conhecimento do Executivo Camarário para ficar anexo à ata o tal parecer que fundamentou porque é que não inscreveram isso na proposta de deliberação, se estiverem de acordo, e assim acho que ficamos ainda mais confortáveis, se estiverem de acordo. De acordo.
obrigado pela vossa compreensão e pela vossa atenção. Partiríamos então para a deliberação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade neste pressuposto. E o ponto seguinte, penso que aí não há tanta dúvida, correto? Quem vota Sim. contra, quem se abstém, desculpe. Peço desculpa, independentemente do meu voto favorável nesse ponto, gostaria de questionar, se for possível, se souberem, quais são os CAIs elegíveis atualmente para o Casal Branco. O plano pormenor detalha isso tudo. Ele praticamente permite tudo, menos habitação. É claro que não permite aquelas indústrias, como vocês sabem, de forno nuclear, etc. Está definido lá, mas eu estou a falar de memória porque estudei bastante por causa de podermos acolher os investidores que lá querem. Portanto, ele permite praticamente tudo, excepto no plano, vem logo redigido no plano pormenor habitação, e tem aquelas restrições normais que obriga sempre àqueles planos, você até há de saber isso, profissão com mais rigor, planos especiais, tem assim um nome mais específico, tem a ver com aquelas indústrias já muito poluentes. Portanto, nós verificamos que para as duas empresas que manifestaram o primeiro interesse, cabe lá tudo. A terceira também cabe, embora tenha sido uma reunião com esse investidor estrangeiro, que até foi o vice-presidente fez presencial e eu entrei por ecrã, nos pareceu uma coisa mais vaga, algo do género para armazéns de logística, que também cabe. Mas esses ainda não tinham alguém concreto e alguém definido. A outra empresa, que eu depois até gostaria de falar particularmente convosco sobre as duas empresas, já apresentaram um projeto mais estruturado, o tipo de atividade que cabe lá. Permitam-me também, para efeitos de ata, dizer os passos seguintes. Nós vamos pedir ao avaliador que avaliou em 2016-17 o Vale Park, em função da nossa deliberação, vamos pedir uma nova avaliação do terreno. Não é a mesma coisa preços com estruturas ou infraestruturas naquilo que tem a ver com um lote cheio de um loteamento cheio de lotes de um terreno só, portanto a avaliação aí muda. Vamos pedir, portanto, ao avaliador que fez há 3, 4 anos a avaliação que atualize outra vez, com e sem infraestruturas, embora o modelo que nós estamos mais inclinados para comercializar, como sabeis, não é novidade, era sem infraestruturas, porque a Câmara não tem aquele 1,5 milhão, embora com esta nova realidade já não estamos a falar de 1,5 milhão de euros. Penso que isto é perceptível para vós, não é? Uma coisa é ter que infraestruturar lote a lote, outra coisa é apenas a entrada do loteamento, não é? Portanto, vamos pedir ao avaliador que fez o trabalho há 3, 4 anos que atualize aos preços de hoje e com esta nova realidade de emparcelamento, e vamos pedir uma segunda opinião a um outro avaliador também oficial em relação à mesma matéria. E aqui não tenho problemas em assumir isto. Acho que é bom nestas ocasiões ter duas opiniões. Falei com vários juristas, portanto, ter 2 avaliadores certificados, seja para a autoridade tributária, sejam aqueles que trabalham junto do Ministério da Justiça, para nós isso é obrigatório, mas termos uma segunda opinião em relação à avaliação que vamos pedir. Portanto, volto a repetir, o mesmo avaliador que fez há 3 ou 4 anos, onde fez os 2 cenários, infraestruturado e sem infraestruturas, atualizado aos preços de hoje, e é esta nova realidade de emparcelamento, e vamos requerer, o outro penso que era certificado para a autoridade tributária, vamos pedir a alguém que, certificado pelo Ministério da Justiça, trabalha muito em expropriações e coisas desse género, possa também fazer um estudo da mesma natureza para a Câmara, para nós depois também, numa segunda fase, definida a modalidade de comercialização, encontrarmos um preço base. Portanto, gostava também de transmitir isso para efeitos de ata e para os vereadores terem esta noção. Quer um, quer o outro investidor, e eu falo sempre de 2,
porque foram aqueles que apresentaram coisas muito estruturadas, é para ontem e com meios e capacidade para, mal adquirirem os lotes, poderem começar a infraestruturar e a edificar os seus negócios. Portanto, era isto que eu também gostava de vos transmitir. Muito obrigado. Obrigado eu que agradeço a vossa abertura, quer para colocar o ponto na ordem de trabalhos, quer para chegarmos aqui a um consenso que estas matérias estratégicas para o Conselho, acho que todos temos de fazer um esforço para que haja unanimidade e confiança nos investidores para aqueles que amanhã possam gir a Câmara, e não escondo que numa das reuniões com esses investidores, uma das perguntas que me fizeram era se este tipo de projetos eram de consenso político, e eu disse que normalmente aqui não há divergências em relação à vontade que toda a gente tem em desenvolver o nosso Conselho, que independentemente da força política que daqui a um ano e meio esteja a gerir a Câmara, acho que deste ponto de vista qualquer investidor pode estar com confiança para aquilo que nós nos conhecemos todos. Não haverá alterações em relação à vontade que toda a gente tem e de espera para ter empresas aqui no cartaz. Os pontos seguintes do... Tenha à vontade, desculpe. Presidente, peço desculpa, é só aqui uma ligeira correção. Esses avaliadores são sempre certificados para a Comissão de Valores Imobiliários, para a CMVM. São eles que dão esse aval. Era só essa correção. Eu vendi o peixe que o Dr. Vítor Batista me vendeu a mim. Não, Ele me aconselhou a ter uma segunda opinião, e que há uns da Autoridade Tributária e que há outros do Ministério da Justiça. Têm que ter todos a certificação da CMVM. Obrigado. Então são os locais de origem é que são diferentes. Exatamente. Um é ligado às finanças, o outro é ligado ao Ministério. Exatamente. Muito bem. Então, se calhar, vou aqui salvar a honra do Dr. Vítor Batista. Porventura foi uma má interpretação minha. Obrigado pela correção. Os pontos seguintes são para conhecimento. Perguntava aos senhores vereadores se têm alguma questão ou alguma intervenção sobre os mesmos. Não havendo... Posso, Presidente. Força. Só aqui uma notazinha relativamente ao ponto do FAM, do ponto em que o município aderiu à moratória dos 12 meses do capital que deveria regularizar do empréstimo em 2020. Só para ficar nota também que o município, apesar disso, esta moratória de 12 meses vai trazer um custo acrescido no final dos 27 anos, cerca de 352 mil euros em juros. Portanto, também para ficar que não é líquido, que o município vai ter este investimento disponível para já de 1.482.000 euros, mas que vai ter que pagar os juros diluídos por 27 anos de 352 mil euros ao plano inicial que estava previsto. Isto é só para, em termos futuros, que isto tem que ser refletido nas contas do orçamento da Câmara Municipal dos próximos anos, para além do valor que já estava cabimentado. Muito bem, muito obrigado, Vice-Presidente. O Sr. Vereador, tenha a bondade. Muito obrigado. Queria perguntar ao Dr. Fernando Amorim se esses juros, 300 e tal mil euros, naturalmente poderão ser mais baixos se e quando no futuro, e sempre antes dos 27 anos que temos de empréstimo FAM, a amortização no ano devido for superior àquela que é suposta ser feita e, portanto, baixam-se os juros. Era importante isso também ficar contratualmente acautelado, justamente porque nós estamos a deferir o pagamento de 1,5, mas se no exercício de 2030 tivermos que pagar 150, mas amortizamos 300, naturalmente, do ponto de vista contratual, enfim, os juros têm que estar rebatidos exatamente nesse mesmo patamar. Sr. Vice-Presidente, tenha a bondade. Até hoje, se a gente conseguir amortizar qualquer valor para além do que está no plano, os juros são sempre diferentes, não é? São recalculados. Mas ter isso no... Isto é uma situação linear em termos de cumprimento do contrato que foi estipulado. Portanto, isso, como é óbvio, não é? Assim, é o que eu desejo, que em 2020 consiga pagar os 48 milhões de euros. É herdarmos o passe do Cristiano Ronaldo, na esperança que ele não desvalorize com a idade. Muito bem. Muito obrigado, vereador Jorge Espada, pela pergunta, e obrigado ao Vice-Presidente pela resposta.
perguntava se havia mais alguma questão que vos suscitasse estes últimos pontos para conhecimento. Não havendo, eu pedi à doutora Ana Silvestre para proceder à leitura da minuta da ata, se fizer favor. Ora bem, aprovados por unanimidade os pontos 1 a 7, sendo que o ponto 6 será objeto dos ajustamentos mencionados. De seguida, doutora a Câmara... Ana Silvestre, Diga. eu não sei se ficou claro, pedi-lhe o favor, quando redigirem a 3 mãos o ponto, depois de ser partilhado por todo o Executivo, para ter a validação do, sim, com do vereador certeza. Jorge Espada de Nogueira. Isso ficasse claro, obrigado. Sim. E o ponto na ordem de trabalhos do tal parecer para a próxima reunião de Executivo. Sim. Obrigado. De seguida, a Câmara tomou conhecimento dos pontos 8 a 16. Relativamente à minuta da ata, deliberou. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, às 22h50. Quero desejar a toda a variação uma boa semana com boa saúde e permitam-me aqui uma nota final para agradecer a abertura da variação, nomeadamente do vereador Jorge Espada de Nogueira, para que esta questão do casal branco pudesse ter sido por unanimidade e dar aqui uma palavra de esperança, pelo menos nestes 2 investidores, mais do que nunca, e já apareceram muitos interessados no casal branco e as coisas não se concretizaram, mas tenho aqui uma forte esperança que possamos chegar a bom porto, que um destes 2 interessados ali venha a edificar um novo investimento para o nosso concelho. E quero agradecer-vos por isso. E o resto, uma boa noite e muito obrigado. Boa noite a todos também, muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa semana. Obrigado. Boa noite. Boa noite e boa semana. Boa noite e obrigado.